Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, perguntas concretas. Quanto é que o Banco de Fomento vai ter para injetar na economia portuguesa e, designadamente, esse tal Banco Verde que está integrado dentro do próprio Banco de Fomento? Depois, dizer-lhe o seguinte. O Sr. Ministro traz aqui um discurso que é um discurso de preocupação, um discurso que eu diria de algum realismo, para não dizer bastante realismo, fala na questão da incerteza, não tem o chamado otimismo irritante e, portanto, isso eu penso que é uma postura correta, tendo em conta o atual contexto, mas eu partilho dessas mesmas preocupações. Por exemplo, o Sr. Ministro diz aqui, e ouvimos ainda ontem o Ministro das Finanças dizer que há 46 mil milhões de euros que estão nas moratórias bancárias. Estas moratórias bancárias, é tudo muito bonito, mas elas têm um impacto financeiro dentro do próprio sistema bancário. Ou seja, isto afeta o balanço dos próprios bancos. E, portanto, há aqui um risco que é nós podermos vir a ter a prazo, e no prazo não é assim tão grande como isso, termos um problema no sistema bancário, e ao termos um problema no sistema bancário significa que temos um problema na nossa economia porque não temos como financiar a economia. Portanto, há aqui um conjunto de questões que eu percebo que são complicadas, mas é importante perceber, moratórias bancárias, vemos várias notícias, o Sr. Ministro ainda hoje aqui disse, se calhar vamos prolongar e prorrogar as moratórias bancárias. Por quanto tempo? Nós ouvimos, por exemplo, ainda ontem, o Governo admite layoff simplificado em empresas que não foram obrigadas a encerrar. Como é que isto vai funcionar? É nos mesmos termos, não é? Ou seja, há aqui um problema de comunicação, já para não dizer aquela comunicação em que uns dias se pode fazer tudo e há outros dias em que não se pode fazer nada. Isto cria problemas também na própria economia. Eu já chamei uma vez a atenção aqui e com o Sr. Ministro e outros ministros, tenho que chamar a atenção do problema da comunicação. A questão da comunicação é importante. O Sr. Ministro vem aqui e não quer ser mal entendido. Eu até gosto quando o Sr. Ministro cá vem dizer e com anúncios na véspera e no dia, porque significa que vai haver mais apoios para a economia. E, portanto, eu fico preocupado quando ouvi o Sr. Ministro, por exemplo, ainda hoje aqui dizer que há linhas de crédito que estão esgotadas. O Sr. Ministro dizer aqui, por exemplo, no caso do apoiar, que já está esgotado, que já há pouco fundo perdido, como vimos ainda hoje em notícias nos jornais. Portanto, a situação é extremamente complicada, ninguém está a negar isso. Agora, é importante que as empresas tenham um quadro de transparência sobre aquilo que é os temas que aí vem. Bazuca Europeia. Vou já terminar, Sr. Presidente. Isto muito obrigado, Sr. Deputado. Bazuca Europeia. Foi dito que, e o Governo tem muita fé, teremos todos seguramente, quer dizer, nós queremos um país a prosperar, com uma economia pujante, como é evidente. Inicialmente o dinheiro da Bazuca vinha em março, abril, já se fala em junho ou julho. Vai ser neste tempo, Sr. Ministro? Será que vamos ter este dinheiro, esta oportunidade para o país? Isso é importante, esse quadro de clarificação. E, portanto, muito obrigado. Pedia-lhe também uma resposta relativamente à questão do sistema bancário, que é algo que preocupa o CDS. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, em 2 minutos e 24 segundos, para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, o sistema bancário, neste momento, tem uma robustez e um nível de capital que não tinha na crise anterior. Aliás, por isso mesmo é que o sistema bancário tem vindo a ser protagonista no alargamento do crédito à economia. Como eu disse na minha intervenção inicial, o crédito às empresas em Portugal no último ano aumentou 9,6%. O estoque de crédito. Isso deveu-se essencialmente à disponibilização destas novas linhas de crédito. O Sr. Deputado, aliás, perguntou, mas as linhas de crédito estão esgotadas? Muitas delas estão, outras ainda estão abertas e continuarão a ser abertas porque as primeiras tiveram tanto sucesso que os bancos esgotaram todo o plafond que tinham disponíveis e por isso é que temos estado a alargá-las, designadamente para aqueles setores que neste momento estão mais carenciados de crédito. Pronto. Obviamente, se os bancos estão mais capitalizados, eles têm mais capacidade de absorver perdas. Esta é uma crise diferente da anterior. A anterior era uma crise de endividamento e era uma crise que se, aliás, originou no sistema financeiro internacional e nacional. Pelo contrário, agora aquilo que temos são bancos que estão mais bem capitalizados, estão a ajudar-nos a dar crédito à economia e o que queremos evitar é uma situação de incumprimentos na economia por dificuldades, coisas que depois possam contaminar o sistema bancário. Por isso é que as moratórias bancárias foram muito importantes para evitar que as empresas entrassem em incumprimento no momento mais crítico da procura e por isso também vamos continuar a trabalhar no sentido de o horizonte de recomeço do cumprimento de serviço de dívida ocorrer casado com um momento em que já possa haver recuperação da economia.
Obviamente, estamos a trabalhar no sentido de perceber quais são os setores e quais são as condições melhores para podermos ajustar a duração e as condições das moratórias bancárias determinadas pelo Estado para a resposta a esta situação de crise. Sobre a bazuca europeia, aquilo que lhe queria dizer é que nós estamos já a mobilizar por antecipação recursos que daí venham. Muitos dos programas de apoio, de resposta ao apoio ao emprego, de resposta aos custos fixos não salariais, venham por mobilização de recursos que poderão ser depois reembolsados através, por exemplo, do programa REACT ou do programa SURE, que cobrem despesas incorridas pelos Estados-membros a partir de 1 de fevereiro de 2020. Aliás, o Orçamento de Estado para este ano contém uma norma que permite ao Governo antecipar até 1.400 milhões de euros, julgo eu, de verbas do programa Next Generation EU para poder fazer face a despesas que, entretanto, vão surgindo. A nossa necessidade é de conjugar esses programas, como eu dizia, são de estímulo e de apoio ao crescimento económico com outros apoios que são dirigidos a manter o que temos. Muito obrigado, Sr. Ministro. E para melhor podermos aproveitar esses estímulos. Muito obrigado.